gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem. Eu resolvi trazer um tutorial de maquiagem depois de muito tempo nesse canal. E hoje eu reproduzi a maquiagem da Anitta, a maquiagem que ela usou no prêmio da VMA e que ela ganhou, né, inclusive. E eu espero que vocês gostem do tutorial, tá bom? Não esqueçam de avaliar esse vídeo no final. Então é isso, não vamos mais perder tempo, vamos logo pro tutorial. Bom, gente, eu vou começar essa maquiagem pelos olhos, tá? Tanto faz você começar pelos olhos ou pela pele, mas hoje eu preferi começar pelos olhos. E eu tô passando ali um corretivo na minha pálpebra, na pálpebra móvel e na pálpebra fixa também. Esse corretivo é um corretivo salmão que eu uso normalmente para corrigir as minhas olheiras, e eu uso também ali em cima porque nessa região eu também, a minha pele também é mais escurecida na tonalidade das minhas olheiras, e por isso eu uso o salmão. Aí eu peguei uma sombra marrom, um marrom assim mais escuro, só que um pouco mais quente. Eu vou passar essa sombra ali para marcar o meu cantinho externo, e marcar o côncavo, tá? A Anitta, ela tá com o côncavo bem marcado, então eu tô depositando a sombra para ela pigmentar bem, ficar bem pigmentada. E aí depois eu vou esfumando a sombra aos poucos, tá? Eu começo a esfumar ela e arrastar ela um pouquinho mais para cima. Aí eu começo a marcar também o canto interno, porque a Anitta, ela tá com esse canto interno também bem marcado, bem escuro. Então eu marquei ali o canto interno e levei ela por todo o meu côncavo até encontrar o cantinho externo, tá? Fiz a mesma coisa no outro olho, né? Óbvio. Fui depositando primeiro a sombra e depois esfumando, tá? Aí eu vim com uma outra sombra, uma sombra um pouco mais clara, que é a primeira que eu usei, pra ir esfumando essa primeira sombra, tá? Então eu esfumei ela com uma sombra de uma tonalidade um pouco mais clara. E a gente vai esfumando aos poucos, tá? Com cuidado para não tirar muito a marcação da primeira sombra, senão corre o risco de deixar a maquiagem manchada, tá bom? Então vai esfumando com cuidado, fazendo movimentos circulares, tá? Movimentos circulares para cima. Agora eu peguei uma sombra coral, né, um tonzinho mais coral, para passar na minha pálpebra móvel. Então eu passei em toda a pálpebra móvel, e essa sombra ela vai ser a base pro pigmento e para as outras sombras cintilantes que eu vou passar. Eu peguei uma sombra cintilante assim, um pouco coral, um pouco avermelhada, né? E passei ali por toda a pálpebra por cima dessa primeira sombra. E agora eu vim com uma sombra mais clarinha, um tom mais de champanhe, né? Uma sombra cintilante também, só que num tom mais champanhe. E vou passar ali do cantinho interno até um pouco depois do meio da minha pálpebra móvel. Eu passo ela por cima da outra sombra, tá? E vou levando até um pouquinho depois da metade da pálpebra móvel. Aí sim eu venho com um pigmento. Esse pigmento, ele é um pigmento um pouco mais rosado, é um tom assim meio rosé gold. E aí eu vou passar ali por cima, e se misturando com essas sombras cintilantes, ele vai ficar em um tom um pouco mais coral, que é como tá o tom da maquiagem da Anitta, tá? Da sombra que ela usou. Por isso eu fiz essa misturada de sombras aí, para ficar num tom um pouco mais coral, e um tom que, conforme a luz vai mudando, ele também vai se modificando, vai ficando um pouquinho mais claro, um pouco mais escuro, e esse é o resultado
pigmento. E agora a gente vai começar a pele, né, de fato. Então eu peguei o Bepantol, tá? Eu gosto de passar o Bepantol ali na região das minhas olheiras, porque eu tenho mais linhazinhas ali. E para eu poder passar o corretivo, né, eu tenho que passar um corretivo num tom salmão, que é para poder camuflar as minhas olheiras. Eu tenho umas olheiras mais escurecidas, então eu preciso passar esse corretivo primeiro para poder camuflar as olheiras, tá? Se você não tiver olheira, você não precisa fazer esse passo, já pode vir com a base direto por cima, tá? Mas no meu caso eu preciso fazer esse passo, senão vai ficar esquisito depois. Aí eu passo o corretivo e gosto de espalhar ele com uma esponjinha assim pequenininha, essas pequenininhas, tipo uma Beauty Blender mais pequenininha, essas mini esponjinhas. Aí eu vou dando batidinhas, tá? Com cuidado para não tirar o corretivo, porque eu preciso que ele cubra bem as minhas olheiras, senão vai ficar esquisito depois quando eu vier com a base por cima. Agora sim eu vou passar a base. Aí eu pego uma esponjinha dessas bem fofinhas, tá? Eu gosto de colocar a base direto assim no rosto, não gosto de ficar colocando ela na esponja, senão a esponja ela vai absorver muito produto. E aí sim é que eu venho com a esponjinha, tá? E vou dando batidinhas, tá? Eu não arrasto a esponjinha no meu rosto, tá? O ideal é a gente passar dando batidinhas. E eu gosto de usar a esponjinha, não um pincel, porque a esponjinha ela dá um acabamento melhor, ela fica mais bonito, fica mais natural também. E essa base ela tem um efeito natural que justamente não vai deixar a maquiagem pesada. Eu escolhi essa base justamente por isso. Aí eu vou subindo um pouquinho mais com a base ali, aos poucos, tá? Que é pra ir cobrindo as olheiras, começar a cobrir ali aquela região onde eu passei o corretivo salmão. E a gente tem que ir com bastante cuidado, tá bom? Pra não sair, pra não tirar o corretivo, né? Outro motivo das batidinhas é pra não tirar o produto do lugar. Então eu vou dando umas batidinhas, né, bem de leve, com cuidado. E vou levando essa base cada vez mais para cima do meu corretivo salmão. Agora com a esponjinha menorzinha, eu coloquei um pouquinho de base ali na esponjinha só para fazer aquele cantinho ali, porque com a esponja maior fica um pouquinho difícil de fazer, já que a minha olheira ela é um pouquinho funda. Então, se eu passasse a esponjinha maior ali, eu corria o risco de tirar o corretivo, né? E esse não é o objetivo. Depois que eu fiz isso, eu peguei um corretivo mais claro, tá? Bem mais claro que o tom da minha pele. Esse é um corretivo da Tracta também, um corretivo mate. Eu passei ali por cima da região das minhas olheiras, tá? E aí esse corretivo ele vai iluminar, a pele da Anitta ela tá com essa região iluminada. E esse corretivo vai iluminar e vai ajudar a disfarçar mais ainda as olheiras. E aí depois eu vim com uma esponjinha e um pó solto para selar esse corretivo. Eu peguei bastante pó solto, né? Eu gosto de passar bastante pó solto ali nessa região para selar de fato. E aí eu passo o pó e deixo o pó um tempinho aí. Como vocês podem ver, a quantidade de pó que eu passo não é pouquinha, tá? Eu não passo o pó solto,
ele não tem aquela mesma intensidade do pó compacto. Ele é mais fininho. E por isso a gente passa bastante. E por ele ser mais fininho, ele é ideal para essa região dos olhos, porque ele não pesa tanto. Mesmo que você passe uma quantidade maior, ele não pesa tanto. Depois eu vim com pó compacto normal para passar no restante do rosto, tá? Então no restante do rosto eu passei o pó compacto normal e só ali naquela região das olheiras, ali onde a gente iluminou, foi que eu passei o pó solto, tá? Esse pó solto que eu tô usando é um pó solto translúcido. Eu gosto de passar o pó com um pincel e eu gosto de passar ele, eu dou umas batidinhas para concentrar melhor o produto, tá? Na pele. E agora eu dei uma varridinha ali já para ir tirando o excesso daquele pó solto que a gente colocou bastante na pele. Depois eu venho com um pincelzinho menor, um pincelzinho mais fofinho, para tirar o excesso ali naquela parte, naquela regiãozinha abaixo dos olhos. Agora eu peguei um contorno, tá? Ele é um pouquinho só mais escuro que o pó que eu passei no rosto. E com batidinhas eu fui depositando esse contorno ali naquela região por cima desse ossinho que a gente tem. E aí contorno também a minha testa. Eu gosto de contornar a testa, tá? Isso é mais pessoal, mas eu gosto de contornar, eu gosto de dar esse efeito um pouco mais bronzeado, né, pro meu rosto. Ali embaixo também na papa, que aparece um pouquinho inchada a minha papa, então eu gosto de contornar, mas isso também é opcional, tá? Agora eu vim com o contorno no nariz. E esse é o meu contorno preferido, porque o meu nariz é mais redondinho, é um pouco inchadinho. Então eu gosto de contornar o meu nariz. E como essa foi uma maquiagem da Anitta, né? Eu tentei afinar o máximo possível ali o meu nariz. Mas eu confesso pra vocês que eu cometi um equívoco, tá? Ali vocês podem ver que tá ficando perfeito, né? Eu afinei cada vez mais ali, deixei super fininho essa ilusão, né, de fininho ali, deixei ali bem marcadinho pra dar esse efeito de fato, porque pra dar esse efeito de nariz afinado, a gente precisa deixar ali no centro um pouco mais marcado. E aí, dependendo do efeito que você quer dar pro seu nariz, você não pode esfumar tanto. E o equívoco que eu cometi foi justamente esse. Eu acabei esfumando demais e acabou tirando essa marcação no centro do nariz, tá? Quando a gente quer deixar ele bem fininho assim, com esse efeito bem fininho, a gente não pode esfumar tanto nesse centro aí. E depois vocês vão ver que eu acabei esfumando demais. Mas o efeito que eu queria dar era justamente esse aí que vocês estão vendo agora. Esse nariz mais marcadinho, dando a ilusão de que ele é mais fino realmente. E aí foi onde eu cometi o erro. O erro não, né? O equívoco, porque também isso vai muito de gosto. A pessoa pode querer o nariz mais marcado ou não. Isso vai do gosto da pessoa, mas no meu caso eu queria ter deixado ele mais marcadinho e acabei esfumando demais depois. Agora eu venho com blush, tá, gente? Esse blush, ele é um blush rosinho, porque eu vi que a Anitta, ela tá usando um blush bem rosadinho nas bochechas. Então eu peguei esse blush mais rosinho, fui passando ali. Eu não gosto de passar ele muito ali embaixo na bochecha, tá? Eu gosto de passar ele mais em cima, mais naquele ossinho ali em cima que a gente tem,
por causa do formato do meu rosto, né? O meu rosto ele é um pouquinho mais inchado pro lado, então eu gosto de concentrar ele ali naquele ossinho para ele ficar mais na diagonal. Só que a Anitta ela tá com um blush um pouquinho mais pra bochecha, então eu acabei trazendo ele um pouquinho mais pra frente. Agora eu tô fazendo um delineado nos olhos, só que assim, é um delineado com uma sombra preta, tá? Eu tô usando sombra preta normal, porque a Anitta ela tá com um delineadozinho, só que muito sutil. Então, provavelmente, ou foi um delineadorzinho em gel que ela usou, ou foi sombra mesmo. E aí, depois eu vim com uma sombra marrom, né? Já que o delineado ele tá mais esfumadinho assim, eu vim com uma sombra marrom para ir esfumando esse delineado. Aonde eu passei a sombra preta, eu dei uma esfumadinha com esse pincel de precisão. E ali no finalzinho eu dei uma puxadinha, só uma sujadinha ali com o marronzinho mesmo, imitando, quase que imitando um delineado gatinho ali, aquele puxadinho do delineado gatinho, tá? Mas não chega a ser um delineado gatinho, tá, gente? Agora eu peguei esse pincelzinho lápis com uma sombra marrom, a mesma sombra marrom que eu já tava usando, né, lá em cima, eu trouxe aqui para baixo dos olhos, tá? Para essa região abaixo dos olhos, para abrir mais o olhar. Então eu esfumei ali essa sombra por toda essa região e foi só isso que eu passei aí, não passei mais nada, tá? Não passei o lápis, não passei sombra preta, só passei a sombra marrom mesmo. Agora é a hora de acertar a sobrancelha, né? Eu não gosto da minha sobrancelha muito marcada, eu prefiro ela mais natural. E aí, o que eu faço? Eu uso uma sombra na sobrancelha, tá? Uma sombra, é um marrom assim bem escuro, quase preto, mas ele fica ali exatamente no tom da minha sobrancelha e aí eu acabo deixando ela um pouco mais natural. Nos lábios, eu peguei um corretivo mais escuro, tá? Que é a minha pele. E fui delineando os meus lábios com esse corretivo. Eu acho que a Anitta tá de contorno, porque tem momentos em algumas fotos que aparece os lábios dela bem apagado. Então eu fiz a mesma coisa. Eu apaguei os meus lábios com esse corretivo, tá? Então eu contornei todos os lábios, tá? E aí a boca fica assim num tom marronzinho bem apagado mesmo. Como esse corretivo é mate, a boca fica bem fosca, fica bem apagada e bem fosca, nada de brilho. Aí depois eu peguei um batom rosinha, um rosinha assim meio queimado, e com o dedo mesmo eu fui aplicando ali para devolver uma tonalidade para os meus lábios. Depois, não vai aparecer aí, mas depois o que eu fiz foi pegar um glossinho, tá? E passei ali no meio dos meus lábios, tá bom? E aí eu já tô mostrando o resultado final. Infelizmente eu perdi o meu último take, que era justamente quando eu passava o glossinho ali nos lábios, né, no meio dos lábios. E também apliquei os cílios postiços, passei a máscara e finalizei a maquiagem, só que...
Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem se vocês gostam de tutorial de maquiagem, me contem o que vocês querem ver aqui. Me fala aqui embaixo também nos comentários qual é a dúvida que você tem em relação à maquiagem. E eu espero muito que vocês tenham avaliado esse vídeo positivamente, é claro. E não esqueçam de se inscrever no canal. Se inscreve no canal se você gosta de tutorial, se inscreve nesse canal que eu vou gravar mais tutoriais aqui. Não esquece de compartilhar também esse vídeo com as suas amigas, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo!